bastante desde o início do culto. O Senhor está falando conosco. Desde quando a gente começou o culto, Deus está falando conosco. E agora nós vamos receber mais uma porçãozinha da palavra do Senhor para completar a cerejinha do bolo. Amém? A palavra no tema, mas eu quero ler com os irmãos Epístola de João, 1 João, capítulo 1, versículo 5, e depois a gente lê o versículo tema, que está em Lucas 7, 38. Epístola de 1 João, então fica lá perto do Apocalipse, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. O Senhor tem falado muito no meu coração sobre essa palavra aqui de João. E dentro dessa palavra de João, o Senhor tem trago uma revelação bem profunda da Bíblia, da palavra do Senhor, e até mesmo desse tema e de outros temas, dentro deste versículo que nós vamos ler aqui. Então, vocês vão entender direitinho o que o Espírito de Deus tem me ministrado, que eu vou compartilhar com a igreja. Diz assim aqui, capítulo 1, versículo 5 de 1 João: a mensagem que Cristo nos deu, que anunciamos a vocês, é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se estivermos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Agora o versículo tema, Lucas 7, 38, a parte B, que fala assim, apenas a parte B do versículo, aqui. É o finalzinho, uma frase do versículo 38 do capítulo 7. Diz assim: ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Na versão, essa aqui é a versão nova, versão na linguagem de hoje. Na versão mais antiga vai dizer, como eu escrevi aqui: e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Amém? Os irmãos podem sentar, tomar o assento. Aqui em João, nós estamos lendo uma palavra que está falando que Jesus, ele é luz. E nós vamos agora meditar neste tema, na palavra, com essa visão que Jesus é luz. E que nele não há escuridão. E onde ele chega, a escuridão tem que ir embora. E se nós dizermos assim: eu estou em Jesus, eu estou com ele, eu ando unido com Cristo, mas você está no escuro, então você não está nele, porque ele é a luz. Como podemos estar na luz e no escuro? A gente, quando ministra para as crianças, eu ministro bastante para as criancinhas, a gente costuma pegar uma caixinha, e fala assim para eles: o que tem aqui dentro? Eles falam um monte de coisas. E no fim, a gente abre e não tem nada, Aí eles olham assim e falam: mas não tem nada. A gente fala: tem. Quando está fechado, tem o escuro. Mas quando a gente abre a tampinha, o escuro sai. Porque a luz entrou. Então a gente ministra a palavra de luz, de Jesus ser a luz para a criança assim. Mas é bom, é lúdico para nós também entendermos a palavra do Senhor, que está dizendo para nós que quando a luz chega, o escuro vai embora. Se nós apagarmos todas as lâmpadas aqui vai ficar escuro, mas quando a luz chega, não tem como permanecer luz e trevas no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Então, se dizermos assim: eu estou em Jesus, mas está no escuro, então nós mentimos. E agora nós vamos entrar aqui na palavra do tema com essa visão. Aqui nós temos dois cultos: um culto do fariseu e um culto da mulher pecadora. Vou abrir um parênteses aqui para esclarecer algo. São 2 vezes que Jesus foi ungido os pés com unguento. Uma vez foi com essa mulher pecadora, e outra vez foi com a irmã de Lázaro, Maria, irmã de Lázaro, que ela vem e faz a mesma coisa. E nessa passagem, está lá em João,
Tem Mateus e João que fala de Maria, irmã de Lázaro, que morreu, que Jesus ressuscitou dos mortos, e ela unge os pés de Jesus, e Judas fala assim, que desperdício que essa mulher está fazendo, ela poderia vender esse perfume que era muito caro, e dar dinheiro para os pobres. E Jesus fala assim, não amoleçar essa mulher, não incomode essa mulher, porque o que ela está fazendo, ela está me preparando para o meu sepultamento. Agora os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim vocês não sempre terão. Então deixa que ela faça isso. Ela estava no espírito, sabendo o que tinha que fazer na hora certa, fazendo, e ele, os discípulos, no caso Judas, não estavam entendendo o que aquela mulher estava fazendo. Por quê? A Bíblia fala que ele dizia isso porque ele era o tesoureiro, ele tinha a bolsa do dinheiro, guardava o dinheiro, e ele passava a mão no dinheiro, né? Ele era ganancioso. Então, essa é uma passagem. Aqui já é antes, é quando Jesus ele é convidado, a gente vê aqui, Jesus é convidado por um fariseu para ir jantar. Os dois acontecem no jantar. Um é jantar na casa de Lázaro e o outro é jantar na casa do fariseu. E aí o fariseu convida Jesus apenas porque, se você for ler o texto direitinho, você vai entender que quando o fariseu convida Jesus, ele está convidando Jesus para especular, tentar entender, tentar ver se realmente Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Messias, Jesus era aquele que o povo dizia que ele era. Ele tinha uma curiosidade, então ele convidou Jesus para um jantar na casa dele, para observar, para perguntar, para conversar, para estar perto, para saber sobre Jesus. Uma curiosidade. Então quando Jesus ele senta lá à mesa, ele não recebeu Jesus como deveria, lavando os pés. Ele não recebeu Jesus como deveria, com beijo, que eles tinham, que era o costume deles, eles beijavam. Ele não recebeu Jesus ungindo com unguento, que era o costume deles, ungir quando a pessoa chegava à porta, uma pessoa de honra, porque Jesus era o convidado de honra daquele jantar, e ele não recebeu Jesus com honra. E Jesus estava ali à mesa, só que Jesus debruçou-se à mesa. Agora, esse fariseu, ele estava apenas estudando e avaliando Jesus. Só que Jesus, quando ele entrou naquela casa, Jesus, quando ele entrou ali, ele sentou numa mesa. E hoje pela manhã eu acordei, o Senhor falou comigo, mesa, mesa. E tem um louvor que fala, a tua mesa pura, a tua mesa pura, aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. Eu acordei com esse louvor e com essa palavra, mesa, mesa. A tua mesa pura, a tua mesa pura, aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. E esse louvor foi dado, né, para uma cantora chamada Tamires. Ela era do Ministério Zoe, a levita do Ministério Zoe, e ela conta que ela, né, foi curada de feridas emocionais na mesa. E o Senhor, ele cura a gente na mesa. Que mesa? A mesa normal da nossa casa, onde a gente senta para comer as refeições. Quando a mesa foi criada, a mesa lá na antiguidade, segundo os historiadores, ela foi criada pelo próprio Deus. Foi ideia de Deus colocar inspiração humana para que criasse a mesa. Porque há um poder quando a gente senta à mesa para a refeição. Se você sentar com uma amiga para comer, com uma pessoa, com um parente, com alguém, isso pode curar. Imagine a sua família sentada à mesa. E Satanás, sabendo disso, ele rouba a mesa da gente. Quantas famílias vai para a mesa? Isso aqui foi o Espírito de Deus hoje de manhã. Quantas famílias vai para a mesa? Vai comer as refeições fora da mesa, um no sofá, um no quarto, um na frente do computador, outro na frente da televisão, no sofá. Mas eu adotei na minha casa, desde muito cedo, minhas filhas e todos nós assentamos à mesa. É proibido comer no sofá, é proibido comer fora da mesa. É na mesa que a gente come, porque o seu poder espiritual que existe à mesa. Quando a gente senta à mesa, há um partido pão espiritual junto com o nosso alimento. É onde a gente está de olho no olho, em comunhão, aonde habita a presença de Deus. Experimenta isso. Experimenta
Senta à mesa, pode ser uma comida simples, pode ser ovo, pode ser um cafezinho, mas quando você senta à mesa com alguém, há uma comunhão, há um segredo espiritual à mesa. E Jesus estava ali debruçado na mesa do fariseu, mas o fariseu não estava ainda entendendo e reconhecendo quem estava ali na mesa, que curava, que libertava, que poderia trazer para ele algo novo, e ele estava ali só observando Jesus. Mas existia uma mulher na cidade conhecida como uma mulher pecadora, uma mulher de má fama. Entende-se que pode ser uma prostituta, porque mulher pecadora, que todo mundo sabia, ou uma mulher de má fama, vai entender que é uma mulher adúltera, prostituta, uma mulher assim. E ela sabe que Jesus está lá na casa do fariseu e ela tem a ideia, eu vou até lá. Então eu entendo, quando eu leio essa palavra, que aquele jantar era um jantar aberto. Quando o fariseu convidou Jesus, não foi só Jesus, foi muitas pessoas, a casa estava cheia, a porta estava aberta, porque a mulher entrou na casa do fariseu. Provavelmente tinha muita gente ali. E quando ela entrou ali, ela foi escondidinho, né? Meio com vergonha, como a gente apresentou aqui. A sala se calou quando eu me aproximei de Jesus. Né? Ela vinha já chorando, quebrantada. Todos que estavam ali poderiam olhar para ela e falar: mas o que essa mulher está fazendo aqui? Porque a mulher pecadora, ela não poderia estar relacionando com aqueles religiosos, fariseus, judeus, porque eles iam se contaminar por estar perto dela. Então ela era discriminada. E ela mesmo assim, ela não se importou com ser discriminada, com a rejeição das pessoas, com a acusação e com o fardo de pecados que estava sobre ela. Ela não se importou com aquele tanto de pecado que estava sobre elas, com aquele tanto de rótulo, acusação, no nosso linguajar de hoje, bullying, nomes que ela levava. Ela não se importou com a opinião das pessoas, ela simplesmente precisava de Jesus. Eu entendo que ela era uma mulher ferida, eu entendo que ela era uma mulher machucada pela sociedade, pela família, rejeitada, ninguém queria estar perto dela porque ela era tida como uma pessoa sem valor. E provavelmente ela precisava do único que iria olhar para ela diferente, do único que poderia abraçá-la, do único que poderia entendê-la, do único que poderia dar para ela aquilo que ela necessitava: a presença, a glória, a satisfação, a cura, a libertação. Tudo que ela precisava estava em Jesus. E ela foi conduzida pelo Espírito de Deus a saber que ela necessitava dele, encaminhando para aquela direção aonde Jesus estava. Ela foi com vergonha, com medo, mas ainda assim ela foi. E quando chegou lá, ela se curvou e chorava. Aquelas lágrimas eram provavelmente arrependimento, era adoração, era: Jesus, por favor, me ajuda, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoa, eu preciso que o Senhor mude a minha vida, eu não quero mais ser essa mulher pecadora, eu não quero ser mais vista assim, eu não quero mais andar dessa forma, eu não quero mais ser julgada, eu não quero ser mais rejeitada. Senhor, me ajuda, Senhor, muda a minha história, eu reconheço que Tu és Deus, que Tu és o Filho de Deus, eu necessito do Senhor. E quando ela chorava, né, mais ou menos imaginando que ela tinha esse sentimento, esse pensamento, e ela enxugava com os cabelos, depois ela pega o vaso, quebra, ela derrama aquele perfume e enche a sala com aquele perfume. O fariseu olha e fala assim, ele não fala, né, ele pensa, ele só pensa: esse daí não é profeta não. Jesus, se ele fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa que está tocando. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Não passa de uma pecadora. Queridos, quantas vezes quando você vai buscar aquilo que você precisa em Deus, as pessoas não vão te entender, as pessoas vão te acusar, as pessoas vão olhar para você e vão colocar pensamentos e falas que é isso que essa pessoa está fazendo, quem ela pensa que é, quem ele pensa que é, por que está agindo assim, por que isso, por que aquilo, quem pensa que é. Mas como Jesus conhece os pensamentos, ele conta a parábola para o fariseu. E agora nós vamos lá no texto de João, né? Não precisa abrir não, no texto de João que a gente leu,
de 1 João 1,5, e fala que Jesus é luz. O fariseu pensou, Jesus colocou luz no coração dele. E quando Jesus colocou luz no coração dele, Jesus viu que ele estava pensando, estava no oculto, estava no escuro. E Deus colocou luz e disse assim: eu vou te contar uma parábola. Um homem devia tanto dinheiro e o outro devia tanto. Um era muito dinheiro, outro era pouquinho. Aí falou assim, mas os dois não podiam pagar? E o Senhor perdoou. Quem vai amar mais? E aí ele responde: aquele que foi mais perdoado vai amar o Senhor mais. E aí ele fala assim, você disse bem, porque olha só. Aí Jesus coloca a luz. Que luz é essa que eu estou dizendo? Jesus mostra para o fariseu quem ele é. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega na minha vida e na tua vida, ele mostra pra gente quem a gente é. A gente não tem consciência de quem nós somos. A gente acha que a gente é muito bom, que a gente é muito santo, que a gente é muito perfeito. A gente pensa o melhor de nós. Do outro, a gente não pensa isso não. Só bom, a gente é certo, a gente é tudo de bom. Aí quando Jesus chega, ele mostra pra gente quem nós somos. E é isso que é colocar luz. Quando a gente fala Jesus é luz, você estiver nas trevas, você não está em Jesus, significa que quando Jesus chega na tua vida, ele vai te dando consciência de quem você é, dos seus defeitos, dos seus pecados. Para que Jesus faz isso? Para te condenar? Não, ele faz isso para te trazer para a cura, para o arrependimento, para a transformação. E quando, naquele dia, Jesus colocou luz no coração do fariseu, Jesus disse assim para ele: olha aqui, essa mulher, quando eu cheguei aqui, você não me recebeu com honra, não. Mas ela, olha só o que ela está fazendo, está me honrando. Ela está lavando os pés com lágrimas. A toalha dela é o cabelo e o perfume que ela está derramando. Ela está dando o que ela tem. E sabe o que isso significa? Isso significa que ela reconhece os pecados. A luz chegou na vida dela antes dela estar ali. Jesus já tinha colocado luz na consciência dela de tudo que ela já era, de tudo que ela tinha dentro dela, dos seus pecados, antes dela chegar ali. Então ela já chegou quebrantada, arrependida, porque ela já sabia quem ela era. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer assim: quando quem muito entende que é muito perdoado, muito ama. O que o Espírito Santo me trouxe? Não significa que aquela mulher era muito mais pecadora do que o fariseu, porque o fariseu guardava todas as leis. E é isso que o Senhor quer ministrar. Não significa que um é mais pecador que o outro. A diferença aqui está na luz. A diferença aqui está na consciência. Ela reconhecia, até pela forma que as pessoas a acusavam, apontavam o dedo. Ele não, ele era um religioso. Vamos imaginar no dia de hoje? A veste certa, a Bíblia na mão. Vou para a igreja todo dia? Não, eu sou santo. E a gente não acha que a gente precisa de arrependimento, que nosso coração está limpo, que nós somos santos. É o fariseu. E quando o fariseu vai prestar o culto ao Senhor, o coração dele é impenetrável. A palavra vem e fala: isso não é para mim, não é para fulano. Isso não é para mim, não é para ciclano. Eu já estou bom. Eu já sei disso, eu já vivi isso. E se tornamos fariseus. E aí viemos com julgamento, muitas vezes o fariseu vem para a igreja com julgamento, né? Julgamento assim: isso, essa pessoa aí, esse aí é pecador, esse aí a gente vem igual o fariseu julgando a mulher. Mas quando nós somos como a mulher e temos a consciência de quem somos, dos nossos pecados, de quando nós somos amados e perdoados pelo Senhor, nós derramamos as nossas lágrimas, nós não queremos saber do A, do B de ninguém. Nós viemos aqui para adorar. Apenas eu e Deus, apenas você e Ele. Você não vai julgar, não vai observar, não vai ficar vendo a vida do outro. Você vai entregar a sua adoração e o teu perfume diante de Jesus. Aleluia. Então a diferença está na luz. E se nós dissermos que andamos na luz, então que nós possamos ter realmente uma luz em nós. Que o Espírito de Deus, Ele coloca diante de nós um espelho. E que nós conseguimos ver quem somos. É claro que se Ele mostrar tudo de uma vez, talvez a gente não tenha estrutura. Porque quando a gente olha para nós mesmos, a nossa carne é falha, a gente pede, sabia? Né? Não há ninguém aqui santo ao ponto de ser como fariseu, de achar assim: eu sou santo,
Mas essa daí é uma pecadora. Eu posso estar com Jesus aqui, mas ela não pode tocar Jesus, não. Ela está deixando Jesus impuro. Não. O fariseu não tinha menos pecado do que a mulher. Porque os pecados do fariseu eram escondidos no oculto. Tanto é que Jesus fala que os fariseus eram hipócritas. Porque eles diziam, falavam coisas, mas eles não viviam. Então hoje o Senhor pergunta para nós: qual é a essência que está aí dentro de arrependimento? Qual é a essência que está aí dentro de luz, de enxergar, de adorar, de se quebrantar? Ou a essência que você está aí dentro é de um coração que você acha que está pronto já, que está perfeito já, que não precisa de arrependimento? Então hoje essa é a palavra que o Senhor Ele trouxe para nós, uma palavra de reflexão, uma palavra diferente, a qual o Espírito Santo vem vários dias trabalhando no meu coração com essa palavra. Eu venho compartilhando com Ele em casa, e o Senhor vai me dando pedacinho por pedacinho, como se encaixando essa palavra. E hoje nós estamos aqui na consagração deste lugar, igual quando Salomão construiu o templo e consagrou aquele lugar ao Senhor para a casa de sacrifício, que veio a glória do Senhor, que os sacerdotes caíram, que desceu fogo do céu, e que o Senhor apareceu para Salomão de noite e disse para ele que aquele lugar era escolhido pelo Senhor, que os olhos dele estariam atentos àquele lugar. Hoje o Senhor Ele está fazendo isso neste lugar, está derramando sobre nós uma glória, uma presença, um fogo, e a glória de Deus vai invadir a tua vida, e você se tornará um quebrantado diante do Senhor, aquele que se arrepende, aquele que vem com verdadeiro coração, aquele que entrega, porque hoje o Senhor Ele está te quebrantando para entregar no altar, nos pés de Jesus, o bálsamo, os seus tesouros, o seu melhor. E quando você começar a entregar isso diante do Senhor, escute que nós não estamos falando de obras, porque muitas vezes a gente acha que entregou ao Senhor obras. A gente faz um monte de coisa para o Senhor, trabalha aqui, trabalha ali, né? Quantas a gente trabalha na igreja, digo na parte material, e a gente acha que entregou o melhor, e o Senhor está falando de uma sinceridade de coração, de algo da essência daqui de dentro. Essa entrega, porque o trabalho ele sempre vai existir, ele, sem esse quebrantamento é fariseu, mas o Senhor hoje Ele nos trouxe aqui para nos tornar como aquela mulher. A luz chegou e a luz brilha hoje sobre nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Eu queria encerrar agora essa palavra fazendo uma oração junto com os irmãos.